F3M é a nossa segunda convidada e foi criada há 31 anos por 4 recém-licenciados em Engenharia de Sistemas e Informática. A F3M Information Systems é uma das maiores empresas de tecnologia nacionais e é a empresa-mãe de um grupo que reúne mais 2 companhias portuguesas, a Mega Alentejo e DotPro, e 2 internacionais, a F3M Angola e a F3M Moçambique. Foi fundada em julho de 1987 por Pedro Fraga, António Magalhães, António Murta e Carlos Moura, na altura recém-licenciados em Engenharia de Sistemas e Informática. O nome F3M conjuga as iniciais dos seus apelidos. Com sede em Braga, começaram com clientes de grande dimensão e o objetivo era desenvolver software específico feito à medida. Depois decidiram apostar em nichos de mercado com elevada especialização, mantendo os projetos à medida. 5 meses após a fundação, foi decidida a criação de uma estrutura para a comercialização de soluções de hardware e de software. Ao longo do seu percurso, houve importantes pontos de viragem, como a entrada no mercado social ou o alargamento para áreas como a construção e têxtil. A empresa conta com cerca de 150 colaboradores e ultrapassou em 2018 os 6 milhões de euros de faturação. Para nos falar do percurso da F3M, temos connosco o seu CEO, Pedro Fraga. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Marta. É um prazer estar aqui. Pedro, gostava de consigo, obviamente, fazer aqui uma viagem ao início, da criação da F3M e perceber como é que surge a F3M. A F3M surge pela vontade de 4 miúdos, recém-licenciados, pela Universidade do Minho, em empreender. Hoje é um termo que nós temos completamente no nosso léxico diário, na ordem do dia, digamos assim, mas na altura, em 87, não seria tão comum. E lembro-me perfeitamente de 4 miúdos de 22, 23 anos reunidos num café em Braga, em que, não mais do que isso, decidiram que queriam fazer software. E foi aí que a aventura começou, digamos, e tem tido o seu percurso, mas começou fundamentalmente por 4 jovens que não queriam trabalhar por conta de outrem, mas sim queriam empreender. Já tínhamos essa definição de forma perfeitamente clara. Qual foi assim, a primeira grande dificuldade que tiveram nesse momento? Repare, é curioso, eu quando vou muitas vezes falar a jovens universidades, digo-lhes que este mundo empresarial, este mundo do empreendedorismo mudou completamente em 30 anos. Houve coisas que mudaram naturalmente para melhor e outras coisas para pior. Repare, hoje em dia nós temos as boas ideias, seja através de capital de risco, de business angels, etc., conseguem captar funding para o seu apoio. Repara, há 31 anos atrás, dificilmente essa situação existia. Ou seja, nós tivemos que primeiro angariar clientes, sofrer um bocadinho. Eu costumo dizer que na F3M, hoje, como Presidente do Conselho de Administração, orgulho-me de já ter feito tudo, desde há 31 anos ter começado e fazer tudo, desde fazer o software, ir aos clientes, instalar, etc, etc. E, portanto, aí as principais dificuldades eram não haver qualquer apoio, o que era perfeitamente normal no momento, e termos que fazer tudo por nós. Sim, dentro daquele contexto era assim? Era a realidade, por isso simplesmente era ir crescendo, ir vendendo, aliás, porque é importante perceber-se que as empresas, seja qual for o seu momento, as empresas vivem de clientes, não vivem de investidores, e, portanto, e foi essa a nossa aposta sempre. Foi ter clientes, satisfazer os nossos clientes e, em função disso, crescer. E como é que estava o mercado nessa altura? Recorda-se? Era totalmente diferente, repá, nem terminologia. Nós, quando hoje falamos em novas tecnologias de informação, que é um termo absolutamente, já quase, completamente ultrapassado, na altura não estávamos sequer aí. Na altura não estávamos sequer aí. Portanto, e quando se falava em informática, era um bocadinho um bicho de 7 cabeças ainda para muita gente. Repara, a realidade era, e é importante percepcionar-se isso, nós começámos uma organização num momento em que não tínhamos internet e nem sequer havia autoestrada de Lisboa para o Porto. Esta é que é a realidade. Sim, uma empresa tecnológica, isto hoje para nós... E é importante salientar e fazer este match? Isto hoje em dia pode parecer quase aberrante falarmos de uma empresa na área tecnológica e percepcionarmos que foi criada ainda no tempo da não internet. Mas essa realidade existia, portanto as dificuldades eram muito maiores. Nós hoje, como provavelmente falaremos, temos em inúmeros países, mas na altura o que se pensava era trabalhar em Portugal. Claro. Digamos, a realidade era outra, claramente. A F3M desenvolve software desenhado à medida dos mercados em que opera. Esta tecnológica é especializada na concepção,
desenvolvimento e implementação de software à medida para mercados específicos e no fornecimento de soluções TIC, nomeadamente infraestrutura tecnológica, telecomunicações, software de gestão e serviços de consultoria. Trabalha no mercado da economia social, onde tem 3.000 clientes, e nas óticas, onde rondam os 1.200. Tem forte implementação nos setores têxtil, imobiliário e saúde. Para o desporto, desenvolveu uma plataforma, o Talent Spy, que permite a gestão de dados sobre os profissionais. Com forte grau de especialização, concebe soluções de raiz para os mercados-alvo e desenvolve projetos à medida e de grande dimensão para diferentes entidades nacionais e internacionais. Contam-se, entre elas, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural ou a Caixa Económica do Porto. Apresenta ainda uma oferta alargada ao nível da formação, desenvolvida à medida para áreas específicas, nomeadamente contabilidade, fiscalidade, economia social, tecnologia e desenvolvimento pessoal. Realiza ações de formação em todo o país, ilhas e em Angola e Moçambique. Eu gostava que me explicasse um pouco mais deste trabalho que desenvolvem. Repare, nós fomos criados como uma empresa de software one-to-one, ou seja, nós chegámos em 1991 apenas com 5 clientes, todas as grandes organizações a nível nacional, e sucede que no ano de 1991 perdemos um dos nossos clientes, ou seja, perdemos 20% do nosso mercado e, usando um termo que hoje nós usamos todos muito, instalou-se o pânico na companhia. Portanto, nós tínhamos que diversificar, ou então se nós continuássemos a perder clientes, dificilmente teríamos futuro, e então verticalizámos a oferta. Hoje em dia o growing vertical é algo absolutamente comum na maioria das organizações da área da IT. Nós há 29 anos decidimos crescer verticalmente e começámos a apostar em 4, 5 grandes áreas que com algumas nuances ainda hoje mantemos. Uma área é a área da economia social, onde temos um peso muito grande no mercado português. Estamos a falar de uma das âncoras do nosso país, a área da economia social, que muitas vezes não é conhecida o suficiente, mas é uma das âncoras do nosso país. Sim, não tem tanta visibilidade, mas como de facto deveria ter, provavelmente. Depois fizemos uma opção clara pelo mercado das óticas, pelo mercado têxtil. O único mercado efetivamente regional que nós trabalhamos é esse. De resto, nós trabalhamos sempre numa perspectiva nacional e internacional, mas o mercado do têxtil, nomeadamente das confecções, muito concentrado no norte do país. E depois outros mercados foram surgindo, como o imobiliário, como o scouting para a área do desporto, e depois com a reentrada do setor social novamente na área da saúde, dá-se novamente, digamos, a nossa reentrada no setor da saúde, mais focada naturalmente dentro do setor da economia social, embora não só nesse setor. Então foram áreas que naturalmente foram aparecendo e que foram fazendo parte. Foram crescendo, repare, por um lado, no âmbito do sistema de gestão de ideias da empresa, nós somos certificados em inovação há muitos anos, fomos das primeiras empresas em Portugal a ser certificadas na área de inovação, investigação e desenvolvimento, e, portanto, no âmbito do nosso sistema de gestão de ideias foram surgindo ideias no seio da própria empresa para algumas áreas, como nomeadamente o scouting, por exemplo. E as coisas foram surgindo dentro da própria organização ou por pedidos de setores, digamos assim. Procura. As soluções desta empresa são criadas para áreas como o desporto, saúde ou óticas. Na economia social, tem acordos com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Nacional e foi selecionada como fornecedora pela União das Misericórdias Portuguesas. A linha WINI-PSS assegura a gestão e organização de várias valências de uma instituição, desde a gestão de utentes às cantinas sociais. Na saúde, possui soluções para unidades de média e pequena dimensão e de gestão de farmácias hospitalares. Disponibiliza soluções para as óticas, que vão da gestão financeira e administrativa aos contactos com clientes. Para os têxteis, criou uma linha de administração completa de unidades de produção conectadas com lojas mono e multimarca. O Talent Spy, plataforma destinada à gestão de informação e produção de conteúdo de observação para jogadores e equipas de futebol, está em perto de 100 países. Tem mais de 10.000 utilizadores e integra uma base de dados de 140.000 jogadores, 6.000 equipas, ligados a 250 competições em 50 países.
No imobiliário, tem um software de gestão de empreendimentos e é agente empresarial exclusivo PT Comunicações. A F3M prepara soluções para vários mercados, verdade, Pedro? Qual é a área ou qual a área que vos dá mais clientes? por assim dizer? Repare, em termos de área que nos dá mais clientes, é efetivamente o Talent Spy, portanto, a área do scouting na área do desporto, porque aí temos clientes em termos de um fenómeno de exportação, digamos, de software, uma plataforma cloud pura, digamos assim. Temos clientes em mais de 100 países. Embora, numa perspectiva de dia a dia, claramente a área que nos dá mais clientes é a área da economia social. Nós temos quase 3 mil clientes na área social, é cerca de 60% do mercado português. O que é uma virtude, por um lado, mas que nos cria um outro problema pelo outro, porque, curiosamente, não é dos nossos setores que esteja internacionalizado. Porquê? Porque reproduz o problema das soluções verticais é que reproduzem um modelo. E há modelos que são objetivamente transversais em qualquer parte do mundo, como as óticas, como o scouting desportivo, nomeadamente o futebol. A área da economia social não. Transparece um modelo português, que é um modelo intrinsecamente nosso, e que não existe noutros países, mas é efetivamente a área que tem mais, digamos, movimento dentro da organização. Pedro, o que acha que vos diferencia da concorrência? Repare, eu costumo dizer, as pessoas da F3M não gostam nada que eu diga isto, mas o facto de ser o responsável máximo da companhia, no meu caso coincidente com a posição de acionista, permite-me dizer algumas coisas, efetivamente aquilo que eu penso. Nós somos, como eu costumo dizer, tão bons e tão maus como os outros. Temos problemas como todos os outros, temos coisas que são melhores, naturalmente, mas também temos coisas que naturalmente teremos imenso que melhorar. Nós temos, eu posso lhe dizer o que temos, nós temos com 31 anos uma efetiva preocupação no cliente, embora isso seja um lugar absolutamente comum. Não encontrará nenhum empresário, que eu conheça pelo menos, que não lhe diga que o seu foco está no cliente. Agora, há dois focos que nós temos, um são os clientes e outro são as pessoas que nós temos. Nós temos, por alguma razão, 8 anos consecutivos de uma das 100 melhores empresas para trabalhar em Portugal. Eu costumo dizer que se consegue enganar um júri 1 ou 2 anos, 8 anos consecutivos, não é capaz de ser muito fácil. Portanto, algum mérito devemos ter. Portanto, nós temos uma efetiva preocupação. Há uma máxima que nós tentamos seguir na nossa empresa, que é os acionistas e os administradores não pagam salários. Quem paga a estrutura são os clientes. Portanto, nós temos que trabalhar para clientes. E nós só existimos porque existem clientes. Nós, nós, não temos razão de existir. Nós temos razão de existir, nós, como todas as empresas, porque existem clientes. Portanto, o nosso foco principal tem que ser nos nossos clientes. Mas isso também implica, naturalmente, termos colaboradores com estabilidade para, sucessivamente, não sermos um porta-aviões de colaboradores que os nossos clientes dificilmente reconhecem. Eles têm que estar motivados, têm que estar felizes e integrados. E, fundamentalmente, nós temos que ter uma rotação de pessoas relativamente baixa, porque nós trabalhamos em setores de especialização. Nós não trabalhamos de forma horizontal, nós trabalhamos de forma vertical. Claro. E os nossos clientes esperam que quem os visite, os consultores que trabalham com eles, tenham efetivamente conhecimentos daquele mercado. E não sejam, digamos, não haja um fenómeno de rotação sucessiva, e é por isso que nós, anormalmente para o setor, temos uma taxa de rotação de pessoas extraordinariamente baixa. A F3M tem o estatuto de PME líder e investe na inovação e responsabilidade social. Com 31 anos de existência e experiência, a F3M tem recebido várias distinções e prémios, destacando-se a certificação em investigação, desenvolvimento e inovação. Integra a rede PMEs inovadoras Scotec e é considerada caso de estudo europeu na área da responsabilidade social das organizações. Foi selecionada pela 8ª vez consecutiva como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal e detém o estatuto de PME líder. Com uma atitude de inovação e de crescimento contínuos, a sua ação é suportada por um departamento de investigação e desenvolvimento. A responsabilidade social organizacional é parte integrante da sua atuação. Elaborou um manual de boas práticas onde aborda questões relacionadas com o ambiente e sociedade. Realiza iniciativas de cariz social que incluem, entre outras, o projeto Um Sopro em África, que apoia os estudos de 5 crianças de uma aldeia moçambicana e promove campanhas de sensibilização, de doação de sangue, de voluntariado e de recolha de bens materiais e alimentares para instituições de solidariedade social.
Pedro, e que prémios e certificações são estas? Temos tido a sorte, ou o engenho e a arte, como lhe queiramos chamar, de ter ao longo do ano alguns reconhecimentos em diversíssimas áreas, nomeadamente na área da responsabilidade social, que é algo que nos diz bastante. Repare, responsabilidade social em Big Corps, digamos, em grandes organizações, é algo relativamente fácil e muitas vezes confunde-se com mecenato. Uma média empresa como nós não tem possibilidade de fazer mecenato puro e duro. Não tem essa possibilidade, ou então concentra o apoio apenas numa ou duas organizações. Portanto, nós ao longo dos anos, e a União Europeia já por 2 vezes nos distinguiu esse nível, como uma média empresa com uma política efetiva e com impacto na sociedade, criámos um conjunto de práticas que dizem que a F3M de base não tem política de responsabilidade social. Isto pode lhe parecer estranho. Quem tem política de responsabilidade social são os colaboradores da F3M. Porque as políticas de responsabilidade social têm que emanar das estruturas e não das administrações ou das gestões de recursos humanos ou, no limite, das direções de responsabilidade social. Porque se nós queremos promover o engagement dos nossos colaboradores para deixarem algo à sociedade, que não seja só money, 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 work, 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 nós temos que os envolver em ações em que eles se revejam. Não temos na área da responsabilidade social uma perspectiva top-down. Nunca tivemos, espero, pelo menos enquanto eu estiver na organização, tê-la. E isso tem-nos feito ou dado um conjunto de relevos a nível nacional e internacional, nomeadamente nestas áreas de responsabilidade social, além de muitas outras certificações de índole mais e prémios de índole mais tecnológica e empresarial que temos tido ao longo dos anos, embora eu valor, permitam-me isto, este orgulho de empresário, valor mais aquilo que nos distingue na área da responsabilidade social, porque é para nós extremamente importante não só a responsabilidade social externa, mas a responsabilidade social interna. Porque nós muitas vezes olhamos, nós empresas e empresários, apenas para fora de portas e esquecemos que nós temos muito a fazer em áreas como a leitura, estamos aqui num cenário magnífico nesse aspecto, no seio das empresas, por exemplo, para promover a leitura no seio dos nossos colaboradores e dos seus filhos. E isso também é responsabilidade social. Não pode ser apenas externa. Cerca de 20% do que esta tecnológica faz é para exportar. As exportações representam 20% do negócio e a F3M está presente em perto de 100 países. Um marco que se deve sobretudo ao crescimento do Talent Spy na área do desporto. O processo de internacionalização começou há vários anos e reforçou-se com a criação de empresas em Angola e Moçambique. Para estes países, levou o conhecimento e especialização do desenvolvimento de software para mercados como o da construção, óticas, saúde, solidariedade social e têxtil, assim como a implementação de softwares de gestão, infraestrutura tecnológica e consultoria. A partir destes países, tem sido potenciado o crescimento do negócio em África para locais como Zimbábue, Botsuana, África do Sul, entre outros. A F3M lidera ainda um projeto internacional em parceria com um dos maiores institutos de investigação da Alemanha, a Fraunhofer Gesellschaft. Trata-se da criação de uma solução tecnológica inovadora que vai recolher e analisar imagens clínicas para detectar de forma precoce vários problemas de saúde. Será utilizada em dermatologia, oncologia, cirurgia plástica, hematologia e infecciologia. Pedro, e como é que se deu a internacionalização da empresa? Recorda-se de um momento? Perfeitamente. Eu distingo 2 grandes momentos. E nesse aspecto, permita-me, eu considero que nós podemos ser um bom exemplo do que é a internacionalização e do que é a exportação, porque nós temos os 2 modelos. Nós muitas vezes temos alguma tendência em confundir o que é a exportação com o que é a internacionalização. Eu considero que a F3M é uma empresa que se internacionalizou porque investiu em alguns países. Nós temos escritórios em Angola e Moçambique, com mais de 2 dezenas de colaboradores locais, e, digamos, aí há um investimento nosso para levar tecnologia portuguesa para outros países. Por outro lado, nós também temos um modelo de exportação em que, a partir dos nossos escritórios em Braga, com soluções 100% web, portanto, as vendemos para um conjunto vasto de países. Nós começámos em Angola em 2008, portanto já lá vão bastantes anos, e cerca de 2 anos depois em Moçambique. Aí temos presença local, temos uma presença forte da própria marca F3M, com produtos F3M.
Em Angola temos um peso importante, por exemplo, na área de óticas, na área da saúde, na área do imobiliário. E, entretanto, por volta de 2015, nós iniciámos o nosso projeto de exportação, aí sim, portanto, sem abertura de empresas ou de escritórios locais, como queiramos chamar, muito suportado numa primeira fase pelo Talent Spy, que é um produto para a área do scouting, para descobrir os novos Cristiano Ronaldos e Messis deste mundo, digamos assim. Por outro lado, agora com um produto para a área da saúde e também agora a nossa nova solução para óticas, que está a ser lançada neste momento, com a qual nós esperamos também um forte movimento de exportação dessa nossa solução. Portanto, temos as duas componentes, internacionalização e exportação. Pedro, muito obrigada. Eu é que agradeço. Agradecer a sua presença aqui e, obviamente, também dar os parabéns a todos que fazem parte da F3M. Muito obrigado. Muito obrigada. O Network Negócios regressa para a semana para dar a conhecer mais dos casos de sucesso de empresas que vingaram no mercado nacional e internacional.